Olá, estamos iniciando mais um programa Conversa com o Autor, que é uma produção da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. No dia de hoje, conversaremos com o escritor Orlando Noronha Carneiro. Conversaremos a respeito das produções do escritor, do médium e palestrante, junto à editora SEAC. Mas antes de iniciarmos o nosso encontro, vamos pedir aos bons amigos espirituais que nos inspirem no dia de hoje, que nos amparem e que para você que está nos acompanhando agora, você possa receber as boas vibrações desse nosso encontro. O escritor Orlando Noronha Carneiro, que acaba de lançar a obra Colônia Espiritual Novo Amanhecer, esta é a quarta obra que o Orlando, em parceria com a espiritualidade, publica pela editora SEAC. Orlando iniciou o trabalho junto à editora SEAC com o livro A Vitória do Cristo, na sequência Otimismo com Jesus, Leve-me com Você e agora Colônia Espiritual Novo Amanhecer. Conversaremos com o escritor a respeito das produções literárias e desse trabalho ao longo desses anos. Olá, Orlando, seja bem-vindo ao Conversa com o Autor. Boa tarde, amigos, internautas, Renato, companheiros da TV SEAC, do SEAC, do Centro Espírita Amor Caridade, a editora, a Livraria Espírita, nosso fraternal abraço e para nós uma honra estar aqui compartilhando aprendizados e reflexões. Orlando, nós conversávamos a respeito das suas produções e lembrávamos da importância de Richard Simonetti e Oceano Vieira de Mello, duas pessoas que são importantes, que fizeram uma congruência, uma convergência para que você chegasse até a editora SEAC. E a partir daí nós trabalhássemos o primeiro livro junto à editora SEAC, que é o livro A Vitória do Cristo. Nos fale um pouco dessa parceria com Richard, com Oceano Vieira de Mello, trazendo você para a editora SEAC. Ah, sim. Muito bem. Eu lembro que em Curitiba, em uma das atividades que realizamos, doutrinárias públicas, na Sociedade Espírita Capa dos Pobres, nós tivemos a visita, a alegria de receber o Richard, que participou expondo no momento das palestras, junto àquele público que é um perfil que nós sabemos de lutas, de sofrimento, de dor, pela ausência de seus entes queridos, passando pelo luto, não é? E assim, ali no final das atividades, o Richard tinha que pegar o voo, sair correndo ali para pegar o voo, mas ele deixou algo que ficou bastante marcante, e ele perguntou sobre as psicografias, sobre obras, e me disse, né, enfaticamente assim, ele disse, olha, quando você tiver algum trabalho relativo a um romance, algum livro, você entre em contato, nós temos a editora e fazemos a análise e, estando tudo correto, nós publicamos. Eu agradeci o convite que ele fez e o tempo passou. Eu conheci, então, o Oceano Vieira de Mello, que é jornalista, é pesquisador, é cineasta, uma pessoa muito conhecida no movimento espírita do Brasil, no movimento espírita internacional. Fizemos um elo de amizade muito grande, fomos conquistando a confiança e passamos a ser corações amigos de frequentar a casa dele. Ele vir aqui também em Venceslau Braz, fez palestra aqui no Centro Espírita João Batista, aqui de Venceslau Braz, fez as suas palestras, expôs todo esse material de pesquisa que ele tem. E, através desse diálogo, ele, então, entramos no assunto das mensagens do Natanael, de espíritos diversos, e
e fizemos, então, um plano, um projeto, e de poder publicar essas mensagens, né? E, de fato, o Oceano entrou em contato com o SEAC, e aí iniciamos uma parceria, mandamos o material para o SEAC e passamos a ter contato, então, com o Renato. E, a partir daí, estabeleceu-se um elo de muita confiança, de muito idealismo, de muita responsabilidade doutrinária, como assim é a editora e também toda a estrutura do Centro Espírita Allan Kardec, Amor e Caridade, corrigindo, e crescemos, então, nesse entendimento, quando começou, então, a nascer a edição das obras. Orlando, o livro A Vitória do Cristo, a primeira publicação, junto à editora SEAC, nós temos a presença de diversos espíritos. Nós temos o Natanael, nós temos Brandina de Jesus, Cornélio Pires, Meimei. Eu gostaria que você nos falasse, eu estou até folheando aqui A Vitória do Cristo, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre o processo da psicografia com esses espíritos. Nós temos muitas mensagens conhecidas de Meimei e Cornélio Pires através de Chico Xavier. Como esses espíritos chegaram até você? Como foi a preparação desse trabalho? Perfeito. Essas mensagens foram ditadas em vários momentos, todas na casa espírita, e o benfeitor Natanael, em oportunidades que eram convenientes, adequadas, esses amigos espirituais puderam comparecer, visitar-nos, o que foi para nós de imensa alegria, na condição que nos sentimos de um médium muito imperfeito, com muito a trabalhar dentro de si, mas a bondade desses benfeitores em momentos, como eu falei, pontuais, eles compareceram para trazer as mensagens. E nós fomos, então, como fazemos, passando a análise das mensagens, e muitos companheiros puderam efetuar a análise do conteúdo das mensagens, e aguardamos, então, o momento propício para que elas pudessem ser divulgadas através do livro. Aí foi reunido no livro A Vitória do Cristo, onde nós temos aí também a presença do nosso capitão Rodolfo, que está tem a Sheila também, o doutor Roberto Brolio, que era membro também da AME em São Paulo, da Associação Médica Espírita, e tantos outros benfeitores que vieram contribuir com as notícias em que encerram no seu conteúdo a própria mensagem do livro, o título do livro, né? A Vitória do Cristo. Eu lembro que uma das cartas psicografadas do Cornélio Pires, para nossa surpresa, ocorreu no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, quando nós estivemos em tarefa doutrinária junto a esta casa, que é a casa fundada por nosso querido Chico, em Pedro Leopoldo, quando ele inicia as suas tarefas na doutrina espírita. E, para nossa alegria, ele compareceu, e dentro de suas características, e lembro aqui que, se eu não me engano, o próprio Richard acabou lendo uma dessas cartas, dessas mensagens de Cornélio, e ele, uma pessoa tão cuidadosa, tão criteriosa, pôde identificar, de fato, a presença e o estilo, a forma, o conteúdo de Cornélio Pires.
É uma forma bem particular, né, na escrita. Orlando, após a vitória do Cristo, eu tenho aqui o outro lançamento na sequência com a editora SEAC, que é o Otimismo com Jesus. Se percebe no Otimismo com Jesus uma concentração nas mensagens de Natanael. O Natanael, para as pessoas que ainda não o conhecem, não tiveram o contato com esse trabalho incrível que você realiza em parceria com o Natanael, nos fale um pouquinho sobre ele. Quem é Natanael? Ele está concentrando as mensagens aqui no livro Otimismo com Jesus, de 2017, que é a segunda obra que nós fizemos na parceria, Orlando Noronha Carneiro, Natanael e Editora SEAC. Nos fale um pouco sobre o Natanael. Perfeito. O benfeitor Natanael, que nos assiste, logo quando iniciamos as atividades na doutrina espírita, quando passamos a ter o contato dentro do movimento espírita, aqui fazendo uma menção de que meus pais eram espíritas, mas jamais impuseram qualquer situação para que eu seguisse a doutrina espírita, o fiz de forma espontânea, quando nós nos deparamos com a tarefa da mediunidade, né? Em razão de que, desde criança, ainda muito jovem, era natural a presença dos benfeitores, dos amigos espirituais, de espíritos que compartilhavam ali em momentos da minha vida. E, então, quando nós efetivamente ingressamos na doutrina espírita, passado um tempo, então apareceu esse benfeitor que eu já havia visto em uma desses contatos ainda muito jovem. Eu lembro que ainda estudava, ainda não conhecia a doutrina espírita, via meus pais que participavam, saíam inclusive para ir para as reuniões, e certa noite, quando eu estava em casa, que eu estava no corredor de casa, e eu estava me dirigindo ao fundo da casa, que era onde estava a nossa cozinha, né? Estava escuro, a cozinha estava com a luz apagada, e do solo da cozinha, né? Foi se formando de forma prateada e foi se definindo a presença de um senhor que sorriu para mim. Ele não falou nada, ele apenas sorriu para mim, eu também sorri para ele, e de forma natural, ele não estava mais ali presente. Nós sabemos toda essa mecânica do laboratório do invisível, que está lá no livro dos médiuns, né? Kardec estuda muito bem essa questão. Então, para mim, era natural. E quando a reunião foi tomando corpo, estruturas foram surgindo, é que esse benfeitor, então, apareceu num momento meu de prece em casa. Eu, então, identifiquei aquele senhor que tinha visto, e ele disse: a partir de agora, meu nome é Natanael, pode me chamar por Natanael. Identificou-se dessa forma, e a partir de agora eu estarei conduzindo as tarefas junto com você. Nós estaremos juntos numa tarefa que está programada. E aí ele começou a transmitir mensagens, e as mensagens principalmente analisando os textos do Evangelho para nós, que está configurado aí também nesse livro Otimismo com Jesus. Muito bem, Orlando. Na sequência, eu tenho uma outra obra aqui da sua parceria com o Natanael, Leve-me com Você, que é uma obra, novamente, nós temos a presença do Natanael nas mensagens desse livro aqui. E eu gostaria que você falasse um pouquinho como foi essa trajetória junto a esse livro, Leve-me com Você, porque eu sei que durante um período pré-pandemia, você, periodicamente, além do trabalho com as cartas consoladoras, você também fazia um trabalho, muitas vezes participando de seminários, de palestras,
E eu sei que você leva esse livro, e até em nome da editora SEAC, né? Você é praticamente um representante da editora SEAC, representante da doutrina espírita, levando a mensagem espírita, consolando os corações. Nos fale um pouco a respeito da produção desse livro, Orlando. Como foi para você e o Natanael a produção do Leve-me com Você? Perfeito. À medida que nós vamos avançando nos compromissos, nas atividades, Natanael vem trazendo constantemente para nós mensagens para nossas reflexões, para a nossa compreensão, nosso entendimento. E nós percebemos que nessas cartas, principalmente mensagens, aliás, que estão inseridas nesse livro, nós percebemos uma docilidade, uma forma de expressar tão paternal junto a nós, trazendo-nos esperança, trazendo-nos conforto, trazendo-nos reflexões em torno de variados temas que fazem parte da nossa vida cotidiana. Então, essas mensagens, conforme elas iam sendo produzidas, eu passava, então, para você, Renato, para a editora, fazerem análise, porque era a construção de um livro. Sabemos, não é? Podemos dizer aqui que temos outras muitas mensagens que estão aí na editora, que poderão produzir outros trabalhos, né, através do benfeitor Natanael. E chegou um momento, aquele momento que nós sentimos, né, tanto a editora como a espiritualidade, sente que é um momento para a edição do livro, e nós vemos que esse formato, que foi uma proposta, inclusive, da editora, aceita, evidentemente, pelo benfeitor, e também muito belo, dócil, não é? Encantador. As pessoas ficam bastante sensibilizadas, não que com as outras obras não é? Mas pelo formato dele, né? Em que eu sei muitas pessoas que depois me falam que tem o livro no carro, tem o livro na bolsa, tem o livro ali na gaveta, na mesa ali do escritório de trabalho, na onde trabalha, e sempre estão compulsando. E essa ideia foi fantástica da editora, e assim foi produzido essa obra com muito carinho. Orlando, após a produção dessas obras com a editora SEAC, A Vitória do Cristo, Otimismo com Jesus, Leve-me com Você, no ano de 2021, nós tivemos o presente que você nos trouxe, o Colônia Espiritual Novo Amanhecer, dessa parceria sua com o André Braulio dos Santos, o Abelha. Até então, você havia publicado junto à editora SEAC livros de mensagens, capitaneados, podemos assim dizer, pelo Natanael, mas agora você nos traz um romance mediúnico, através de Abelha, o André Braulio dos Santos. Eu gostaria que você falasse um pouco, talvez o Natanael tenha comentado alguma coisa com você em relação ao trabalho que a equipe espiritual faz antes do livro chegar até nós, aqui na matéria. Porque trabalhando junto ao livro na editora SEAC, nós temos algumas informações a respeito do trabalho espiritual, que é sempre uma equipe espiritual que trabalha, que produz o material antes dele chegar aqui para nós. É como se o livro tivesse sido publicado na espiritualidade e, na sequência, você, intermediando esse processo todo, nos traz essa obra. Eu gostaria que você falasse um pouco da produção desse romance, do Colônia Espiritual Novo Amanhecer, que a gente está lançando agora, né, com a editora SEAC agora em outubro. Nos falasse da participação também do Natanael e do Abelha nesse processo. Certo. A produção de um livro mediúnico, à luz da orientação da nossa abençoada doutrina espírita, deve se realizar com muita responsabilidade, com muito critério.
Eu lembro, Renato e amigos, que em uma das oportunidades que nós tivemos em Uberaba, dialogando com o nosso querido Chico Amor Xavier, nós, ali, trocando ideias em torno da mediunidade, eu lembro que Chico me falou claramente que todas as mensagens deveriam passar pelo crivo da razão. Ele me disse que eu deveria pegar as mensagens, encaminhar a amigos que conhecessem a doutrina espírita, que detivessem bastante responsabilidade na doutrina, no conhecimento da doutrina espírita, e pudessem fazer a avaliação das mensagens. Que não se publicasse antes que se fizesse toda essa avaliação. E nos faz lembrar, não é? O Livro dos Médiuns, quando Kardec orienta-nos que as mensagens têm que passar pelo crivo da razão. Isso é de responsabilidade essencial do trabalhador na área mediúnica. Nós temos que ter esses critérios para que possamos ter a segurança da informação. O médium, ele é uma criatura falível, é uma criatura como todos os outros, que traz as suas lutas, que traz os seus conflitos, que traz as suas experiências, e que por isso mesmo ele é passível, evidentemente, de cometer algum equívoco em razão de que o fenômeno absoluto não existe no mundo físico. Nós estamos trafegando na área da mediunidade e em que precisamos ter os cuidados e compreender os riscos naturais do nosso mundo ainda temporário, ainda de realizações transitórias. A partir daí, o Abelha, junto com o Natanael, nosso querido André Braulio dos Santos, programaram a realização dessa tarefa. Porque esse amigo espiritual, que desencarnou tão jovem, motivado por um acidente em São Paulo, na rodovia Castelo Branco, ele, como está no prefácio do próprio livro, a partir do momento que ele teve consciência de si, ele compreendeu que havia só um caminho, o caminho do trabalho, o caminho de servir, o caminho de auxiliar. A partir de aí, então, ele passou a estudar, a se especializar, tendo como apoio o benfeitor espiritual Natanael e também um dos personagens do livro, o Francis, que é o Francis Humiled, que também é um benfeitor que espontaneamente, em momentos adequados, pontuais, ele transmite mensagens através da nossa mediunidade. Então, através dessa produção entre eles, que eles foram construindo no plano espiritual, criou-se, estabeleceu-se uma concordância conosco aqui no mundo físico. Passamos, então, a recepcionar a tarefa, lembrando que ela decorreu por um tempo, em razão de eu não poder ter toda a disponibilidade em razão de compromissos de profissionais, em que eu viajo muito pela empresa, não é? Agora nem tanto. Então, nós estamos trabalhando mais home office, mas eu tive um período de 8 anos ininterrupto viajando pela empresa para várias cidades, não só do estado de São Paulo, mas também no estado do Paraná, por todos os pontos, correto? Então, eu não tinha toda essa disponibilidade, porque nós precisávamos de ambiente também para desenvolver a atividade.
Mas com o tempo ela foi se desenrolando e todo esse material ela passou por várias revisões, não só da editora, mas por revisões doutrinárias, enfim, pelo benfeitor Natanael. Então, a produção da obra, as pessoas pensam que ela ocorre de uma forma assim, tão mecânica, automática. Eu estou falando da minha experiência, eu não sei da experiência de outros trabalhadores, mas estou falando das que eu vivenciei. E assim, a obra foi passando aos poucos por revisões da própria espiritualidade, até quando entregamos o material para a editora, que também, vocês são prova disso, pedimos todo o critério, todo o rigor necessário para a análise da obra. E vários companheiros aí da editora fizeram análise, e nós, então, depois fizemos uma outra análise, que é também, que foi um pente fino que nós fizemos com a Letícia, a minha esposa, pois ela tem um perfil de muito rigor, muita criticidade, em razão até da função do trabalho dela. Ela é muito exigente também, e ela acabou também colaborando, e o faz assim, de forma imparcial, né? E ela faz isso que eu acho muito belo na posição dela, esse rigor doutrinário, independente de ser o marido, independente de ser o companheiro de trajetória com ela, a doutrina, todo o bom senso, toda a análise é feita de forma imparcial. E aqueles pontos que achávamos que deveriam ser analisados, porventura eram passadas para os benfeitores, que a corroboravam, esclarecendo para nós. Orlando, você comentou a respeito de personagens, ou de um personagem específico, o Francis, do Colônia Espiritual Novo Amanhecer, e aí eu me lembrei que Francis Umeled tem mensagem aqui no Vitória do Cristo, e é o mesmo, né? É o Francis. É o mesmo. É o mesmo, né? Pois é. Orlando, nós temos na editora SEAC os escritores que colaboram com a editora, muitos deles através da sua psicografia, através da sua mediunidade. Nós conversávamos com a Mônica Dabos, médium, que também tem as suas obras publicadas pela editora SEAC, e ela fez inclusive comentários, né, numa oportunidade aqui no Conversa com o Autor, de que durante o processo de preparação da obra, do romance, muitas vezes as imagens, as cenas dos locais apareciam para ela. Ela via como se fosse uma tela de cinema, aquela passagem específica do livro, um capítulo específico. Como é para você, Orlando, esse processo? Na construção do Colônia Espiritual Novo Amanhecer, você chegou a ver esse ambiente, essa ambientação que está presente no livro? Os espíritos chegaram a levar você em desdobramento para que você conhecesse? As imagens chegaram até você? Como foi o processo da elaboração da imagem da Colônia Espiritual Novo Amanhecer? O benfeitor, amigo espiritual André Braulio dos Santos, dentro do processo natural do intercâmbio, muitas vezes pôde, durante a mensagem dos capítulos, trazer os detalhes da colônia. É um processo natural e que ocorre no intercâmbio mediúnico, porque nós sabemos que mediunidade é pensamento a pensamento. Está lá nos domínios, está no Livro dos Médiuns, está lá nos domínios da mediunidade de André Luiz, que a base fundamental da comunicação é o pensamento. E nos faz lembrar também Chico Xavier, lá no Pinga Fogo, quando ele, numa pergunta, se eu não me engano, formulado pelo Herculano Pires, no Pinga Fogo, ele explica, quando ele estava psicografando há 2000 anos, não é? Ele via todas aquelas cenas
que ocorriam, e então Emmanuel explicou que ele estava sob uma certa hipnose, ou seja, ele estava no pensamento, né, com Emmanuel, e evidentemente que ele estava vendo a imagem que refletia do próprio pensamento do benfeitor. Isso é um processo do intercâmbio no mecanismo da mediunidade. E comigo ocorreu de forma que, em muitos momentos, quando ele fala do bosque, né, onde ele, não vou aqui fazer o total comentário, mas há, citando um exemplo, quando ele está caminhando ali no bosque com Francis, né, acho que é o primeiro momento que ele está ali saindo dentro da colônia, ele então narra os detalhes ali daquela caminhada que ele faz até encontrar com o bosque, e eu vi em detalhes as flores, eu vi em detalhe aquele lago que intercorta a colônia, vi as árvores, vi os detalhes do banco em que eles sentaram, e também via algo muito interessante, né? Quando na paisagem, alguns reflexos, algumas situações que ocorrem dentro dessa paisagem que você vê, que são elementos que estão ali dentro da colônia e que parecem ser tão graciosos, né? São formas e que são, assim, tão até indescritível para nós, mas que representam o ambiente da colônia. Isso me chamou muito a atenção. E eles puderam me explicar que eram o reflexo dos pensamentos positivos dentro da colônia. Então, todos os habitantes ali da colônia que estão consagrados ao pensamento do bem, ao pensamento do amor, ao pensamento do trabalho, o pensamento da evolução, então todas aqueles reflexos iluminados e de formas que são ali ventilando no ambiente, são formas, pensamentos dos moradores da colônia. Então, isso me chamou muita atenção e trazia muita paz, trazia muito espiritualidade. É uma experiência muito gratificante para nós. Orlando, nós temos aqui no Centro Espírita Amor e Caridade um grupo de apoio aos enlutados, que é coordenado pela psicóloga Vera Mangili. Esse grupo dá apoio espiritual, dá apoio psicológico a pessoas que perderam seus entes queridos. Nós temos no livro Colônia Espiritual Novo Amanhecer a história de Abelha André Braulio dos Santos, que se encontra na colônia espiritual, e André nos traz a mensagem da imortalidade do espírito, a imortalidade da alma. Como você vê a possibilidade dessa obra, desse livro, trazer o consolo para as famílias, trazer o consolo para as pessoas? Esse é um dos objetivos dessa produção literária, Orlando? Esse consolo é o Espiritismo, mais uma vez, no seu papel de consolador prometido, através dessa obra, Orlando? Sem dúvida, Renato. Esse é o ponto fundamental da proposta do André. Nós temos que nos colocar no contexto do André. Quando ele buscou as atividades, em razão de atender à própria solicitação da sua mãe, que buscou-nos, na época, na cidade de Osasco, no grupo espírita Irmã Marisa, quando ainda estávamos na casa, na área provisória deste casal abençoado, chamado Áureo Lorena e Dona Aládia. Então, eles
cederam um espaço na casa deles, num salão que tinha na casa deles, para as atividades. E ali nós realizamos por algum tempo. Hoje a instituição tem a sua sede própria em Osasco, não é? E foi ali que a dona Regina procurou as reuniões, onde nós realizávamos, junto com a equipe no Irmã Marisa, a reunião chamada Cartas Psicografadas, Cartas Consoladoras. Foi ali que a dona Regina, a mãe do Abelha, buscou informações. Teve, então, a notícia, a mensagem do filho, ali com os detalhes que o identificavam, e a partir desse momento, quando o André, o nosso querido Abelha, ele vê os bastidores desta reunião, ele se sensibiliza. Ele se sensibiliza de ver aquelas pessoas que estão motivadas pela dor, porque estão perguntando à vida o porquê. A vida continua, muitos chegam ali querendo a resposta realmente se a vida continua, porque são pessoas que não atendem mais o princípio de uma crença, em que se diz na crença, a vida continua, é apenas uma teoria, um artigo de fé, com muito respeito, mas não tem a objetividade e a materialidade, entre aspas, dessa certeza da imortalidade da alma. Eu ouço há 40 anos pessoas que dizem, nos dizem que continua. Nos falam a fé que eu professo que a vida é imortal. Mas, querido Renato e amigos, quando ocorre esse momento, quando de fato alguém vê a pessoa que você tanto ama, está ali inerte, e que não mais te abraçará, não mais conversará com você, você não trocará mais essa permuta de amor, e essa pessoa é um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um esposo, uma esposa, um parente, um amigo muito querido. Quando você defronta-se até com o velório, e que você vê aquela pessoa, parece que a vida não tem sentido, acabou. Num átimo de segundo, aquela pessoa parou de pensar, de continuar. Quando a pessoa entra nessa vivência, Renato, aí a situação é diferente. Aí a situação é dos questionamentos. Será que ele continua vivo mesmo? E se ele continua vivo, como que é? E a doutrina espírita, consoladora, através da mediunidade que materializa e objetiva, de fato, a imortalidade da alma, registrado em todas as épocas da humanidade, e nós tivemos aqui no Brasil o maior médium de todos os tempos, Francisco Cândido Xavier, que trouxe essa ponte irrefutável entre os dois planos do mundo. Essas pessoas, então, buscam na doutrina espírita essa resposta. E o André vendo, então, respondendo, concluindo, a dor dessas pessoas, as inquirições dessas pessoas, o porquê, aonde estão, como que será. Lá é um campo verde, onde só tem banco. Lá, será que a gente fica surfando só nas nuvens? Será que lá a gente só fica ouvindo harpa? Como que é? Como que é? E essas pessoas, quando perguntam aos seus representantes das suas religiões, eles ouvem assim, é um mistério. É um mistério, não sabemos. E a doutrina nos traz a materialidade
do que é, mapeando para nós o mundo espiritual dentro das nossas possibilidades de compreensão. Então, André, ele percebendo o teor da sua pergunta, essa dor, ele pensou, eu vou me preparar, e quando ele esteve mais maduro para isso, com a anuência de Natanael, ele produziu esse trabalho, para dizer para as pessoas que além do mundo físico, para essas pessoas que hoje estão refletindo, inquirindo a vida, onde está a pessoa que eu tanto amo, ele vem contribuir, trazendo informação desta colônia, de que é uma das milhares de colônias que circundam o nosso planeta, a citar Nosso Lar, a citar Alvorada Nova, a citar tantos essas colônias, que de milhares que envolvem as muitas moradas na casa de meu pai, que Jesus nos falou. Então, ele pensando nesses corações para consolá-los, para lhes dizer de que o ente querido a qual você viu inerte, ele apenas transferiu-se de um plano para o outro. E aí a gente lembra Vitor Hugo. Morrer não é morrer. É apenas mudar de plano. Que frase monumental de Vitor Hugo. E então ele delineia nesses trabalhos, né? Nesses trabalhos que ele fez, essa proposta de dizer que nossos entes queridos pisam terras firmes em outras estruturas espirituais, mas em que uma sociedade espiritual continua. Claro, com outros recursos muito mais flexíveis na espiritualidade, porque senão nós estaríamos materializando o mundo espiritual, e não é esse o objetivo da obra, não é materializar o mundo espiritual, é apenas trazer que, ainda nas esferas próximas, prossegue, segundo está na Revista Espírita, no Livro dos Espíritos, as referências psicológicas de um mundo de permuta de uns para com os outros. E aí as pessoas passam a compreender para onde foi a pessoa que ele tanto ama, o que pode estar fazendo, como é essa relação, e principalmente ter uma resposta para eles. Haverá o dia do reencontro. Maravilha, Orlando. Orlando, estamos chegando já ao fim desse nosso encontro. Esse espaço, o Conversa com o Autor, ele é voltado para vocês que produzem a literatura espírita, para vocês que trabalham com o livro espírita. Fica aqui o agradecimento a você, Orlando, e aos amigos espirituais, ao Natanael e ao Abelha, e a tantos amigos espirituais, ao Francis, porque são 4 obras que você deixou para a editora SEAC. Nos sentimos honrados e felizes pela participação e fica o agradecimento. Inúmeras pessoas já sentiram esse consolo através do seu trabalho e dos amigos espirituais e agora estão tendo uma nova oportunidade através do Colônia Espiritual Novo Amanhecer. Orlando, quero agradecer imensamente a sua participação. Se você quiser deixar algum recado, quiser deixar um alô especial para quem está nos acompanhando, fique à vontade. Renato, quero agradecer imensamente a gratidão eterna do Richard, do Renato, que é o nosso companheiro, que está sempre aí na ponta conversando, a diretoria do Centro Espírita Amor e Caridade, a todos vocês, a minha gratidão por abrir espaços ao trabalho dos amigos espirituais, não só por meu intermédio, mas também por intermédio de outros amigos e amigas, que também colaboram para que a mensagem espírita possa instruir e consolar. Fica aqui, então, a nossa gratidão e
deixar apenas uma palavra para os internautas de otimismo. Jesus está no leme, o Mestre está nos acompanhando, não estamos ilhados e sozinhos neste plano, como diz o próprio benfeitor, e diz em outras palavras o benfeitor Natanael, o nosso querido André Braulio dos Santos, o nosso querido Abelha. Vamos prosseguir com muito otimismo, sem esmorecer, porque a vida é plena e a vitória é certa para cada um de nós. É só ter paciência para chegar até ela. Lembrando que as obras do escritor Orlando Noronha Carneiro estão à disposição no site da editora SEAC, que é o editoraseac.com.br, e também aqui na livraria do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Agradecemos mais uma vez ao escritor Orlando Noronha Carneiro, agradecemos ao Jonathan Santos, que está no comando da parte técnica aqui conosco, e a você que nos acompanha nesse momento. Até a próxima.